Aqui é o professor Derson da equipe Zeus Prepara Mais Enem e hoje eu vou trazer uma dica para você sobre soluções, beleza? Pessoal, atendendo a pedidos aí, a gente vai falar um pouquinho sobre soluções e como é um tópico muito grande que merece uma atenção especial, um tópico bastante importante, aparece bastante em vestibulares aí, a gente vai dividir em duas partes, certo? Então, vamos lá, galera. Antes de falar propriamente dito das soluções, vamos falar um pouquinho aqui sobre a dispersão. Então, o que é a dispersão? A dispersão nada mais é do que a junção do disperso mais o dispersante. Quando você une esses dois componentes, você vai formar uma dispersão. Trazendo para algo que você provavelmente já conhece ou já ouviu falar, o disperso ele seria semelhante ao soluto e o dispersante seria semelhante ao solvente, correto? O soluto é um tipo específico de disperso e o solvente é um tipo específico de dispersante. Quando nós trazemos aí para um local mais amplo, a dispersão ela vai englobar três grupos. Ela vai englobar a solução verdadeira, ela vai englobar o coloide e ela vai englobar a suspensão. Então, quando a gente traz esses três grupos juntos, a gente está falando da dispersão. Qual que é a diferença de um para o outro? É basicamente o tamanho do disperso. A solução verdadeira possui o menor disperso entre eles, que é menor do que 1 nanômetro. A suspensão traz o maior deles, que é maior do que 100 nanômetros. O coloide, você vai observar que ele é intermediário, ele está ali no meio. Nenhum nem outro, certo? A solução verdadeira, pessoal, o disperso é menor do que 1 nanômetro. Para a gente trazer para um valor numérico aqui, nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros, correto? Isso é nanômetro, então é algo bem pequeno, bastante pequeno. Por ser tão pequeno assim, o disperso da solução verdadeira, que a gente chama de soluto, ele não sofre sedimentação, ele não sofre efeito da gravidade, nem o coloide. Já a suspensão, por ter um disperso um pouco maior, vai sofrer sim um processo de sedimentação. A solução verdadeira ela é homogênea. Esse daqui é um dos principais aspectos que nós temos. O que quer dizer essa solução verdadeira? Que ela é homogênea. Ela possui somente um aspecto visível. Por isso que ela recebe o nome de quê? Solução verdadeira. Porque é somente uma fase que você vai conseguir observar. O coloide ele não é tão homogêneo assim quanto a solução verdadeira. E a suspensão ela é um meio bastante heterogêneo. Já no finalzinho aqui eu vou dar um exemplo para vocês, certo? A solução verdadeira ela não pode ser separada por nenhum tipo de filtro, nada consegue separar a solução verdadeira, certo? O coloide somente com algumas membranas bem específicas e bem especiais, certo? Já a suspensão com papel de filtro a gente consegue separar, beleza? O que a gente pode pensar como sendo aqui, pessoal, uma solução verdadeira? A gente pode pensar, por exemplo, na água mineral. A água mineral, a água que a gente bebe, ela tem uma porção de sais, de cátions e ânions dissolvidos ali, só que a gente não consegue observar a olho nu. Por quê? São extremamente pequenos, certo? E trazendo a ideia do coloide, o leite de magnésia. Leite de magnésia é um tipo de coloide. Os flocos que estão lá dissolvidos, eles não estão totalmente dissolvidos, por isso que é um meio que não é tão homogêneo. E quando uma pessoa vai beber o leite de magnésia, ela dá uma agitadinha para solubilizar melhor aquilo ali e ela poder tomar, certo? Já a suspensão, a gente pode pensar numa água barrenta. O que acontece? Você agita o barro junto da água ali, vai formar um meio escuro. Se você deixar em repouso, o barro vai assentar, ele vai sofrer um processo de sedimentação, certo? E como a molécula ali que está presente nesse meio barroso, no barro, ela é muito grande, ela consegue ser filtrada tranquilamente por um papel de filtro comum. Beleza, pessoal?
Vamos lá, vamos seguir em frente então. Então, olha só, pessoal. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como que a gente consegue diferenciar. Você vai observar que esse fenômeno ele é mais comum no dia a dia do que você imagina. Então aqui eu trouxe dois tubos de ensaio e coloquei o laser, uma luz. Você vai conseguir observar que o laser ele está atravessando os dois meios, os dois recipientes. Porém, nesse primeiro frasco aqui, você não consegue observar o caminho que a luz está percorrendo, certo? Isso acontece porque as partículas que estão aqui nesse primeiro frasco são muito pequenas, então a luz não consegue incidir nelas de maneira que a gente observe a olho nu. Já nesse segundo frasco, você consegue observar o caminho que a luz percorre. Por quê? As moléculas nesse segundo frasco já têm um tamanho um pouco maior, certo? E elas vão conseguir fazer uma reflexão parcial da luz para que a gente consiga observar. Certo, pessoal? De qualquer maneira, você observa que a luz ela consegue atravessar os dois meios. Certo? Vamos lá. Essa primeira aqui, onde a luz passa sem que você observe o caminho que ela percorre, é a solução verdadeira. A segunda é uma solução coloidal. Um exemplo de suspensão nesse aspecto aqui da luz seria que a suspensão ela barra a passagem de luz, de maneira que a luz fique totalmente bloqueada. Correto, pessoal? Então, cada um tem a sua característica. Como eu tinha falado, a solução coloidal você às vezes observa ela no seu dia a dia. Vamos lá. Muitas vezes você às vezes já observou que de manhã, entrando uma luz no seu quarto, você sacode a coberta e um monte de pluminha começa a voar. Quando essas plumas começam a flutuar, você consegue ver o caminho que a luz do sol está percorrendo. Aquilo seria uma espécie de solução coloidal que você está construindo ali, certo? Você colocou algumas partículas e a luz do sol vai refletir sobre ela e você vai conseguir ver o caminho que a luz do sol percorre, tá, pessoal? Esse seria o efeito da solução coloidal, tá? Não é toda solução coloidal que faz isso, mas é uma possível característica, tá? Esse exemplo aí da coberta balançando e da luz do sol é só para você compreender o que está acontecendo, certo, pessoal? Vamos lá. Então aqui a gente vai falar agora um pouquinho sobre as classificações das soluções, certo? Partindo aqui do começo, no estado físico da solução. Pessoal, nós temos aqui soluções que estão no estado sólido. Ah, professor, mas a solução não está sempre no estado líquido? Não, isso é errado, tá? Nós temos soluções em 3 estados físicos, né? Estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as soluções mais comuns que a gente fala são as soluções de ligas metálicas. Toda liga metálica, ela é sim um tipo de solução, desde que ela seja homogênea, certo? Aqui eu trouxe uma porção, aço inox, que é bastante utilizado, latão, bronze, solda que a gente utiliza para fazer aquela solda metálica, amálgama, ouro 18 quilates, todas essas são soluções, certo? No estado sólido. No estado líquido, eu trouxe a ideia do soro fisiológico. Eu tinha falado há algum tempinho atrás também que a água potável a água mineral Sim, aqui eu trouxe uma outra ideia, que seria a ideia do soro fisiológico. Por quê? Aqui no soro, você tem uma quantidade de sais, de cátions, de ânions misturados com a água, mas que você não consegue diferenciá-los, correto? E por último, o estado gasoso, que seria o ar atmosférico. Não faz nem sentido eu tentar colocar uma imagem dele aqui para vocês, certo, pessoal? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a classificação entre uma certa proporção de soluto e dissolvente, certo, pessoal? Então aqui nós temos o seguinte: soluções que são diluídas é porque a quantidade que nós temos de soluto em relação à quantidade de solvente é pequena. Por exemplo, aqui eu vim falar sobre a cerveja. A cerveja, ela tem um teor aí médio, tá, pessoal? Médio, não quer dizer que é esse valor correto aí. Tem um valor médio aí de 4%. Ou seja,
De toda aquela lata que nós temos lá, apenas 4% corresponde ao álcool, ou seja, é um valor bem pequeno. Agora nós temos soluções que são concentradas. Temos uma grande quantidade de soluto em relação ao solvente, por exemplo, o absinto. Existem diversos tipos de absinto. Nós temos absinto aí que pode ter até 70%, ou seja, 70% de todo o meu recipiente é o que? É álcool. Então, é um valor bastante elevado. Então, temos soluções diluídas com uma pequena quantidade de soluto e nós temos soluções concentradas com uma grande quantidade de soluto. Beleza? Vamos lá. Pessoal, em relação à natureza do soluto, nós temos solutos que são solutos iônicos e nós temos solutos que são solutos moleculares. O soluto iônico ele tem por característica formar uma solução eletrolítica, ou seja, uma solução que possui elétrons livres. Esses elétrons livres eles vão auxiliar na condução de corrente elétrica, certo? Sem elétrons livres, você não consegue conduzir corrente elétrica numa solução, certo? E como consequência disso, se esse soluto iônico conduz bem eletricidade ou não, vai depender do que nós chamamos aqui de grau de solubilidade, grau de ionização, certo? A gente utiliza esses dois termos, ó. Esses dois termos aqui, certo? Porque existem substâncias iônicas que se dissolvem melhor na água do que outras. Quanto mais solúvel, quanto mais íons gera, melhor vai ser a condução de corrente elétrica, certo? Aqui eu trouxe os exemplos mais comuns. Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Soda cáustica, né, hidróxido de sódio, que é uma base inorgânica. E ácido sulfúrico, que é um ácido inorgânico extremamente forte. E já fica um adiantamento para vocês. Bases fortes e ácidos fortes conduzem corrente elétrica extremamente bem. Certo? E nós temos aí o soluto que é molecular. Ele recebe esse nome de molecular porque não vai formar íon, certo? E não vai ter solução eletrolítica. Ou seja, não possui elétrons livres. E se não possui elétron livre, não vai conduzir corrente elétrica, certo? Exemplo comum que a gente tem, nós temos aqui a glicose, C6H12O6, e temos a sacarose, certo? Pessoal, então eu vou trazer uma informação importante aqui para vocês. A água pura, a água destilada, ela não conduz corrente elétrica, certo? A água conduz corrente elétrica porque existem sais presentes nela de maneira natural. Essa água que a gente bebe ela é cheia de sais, certo? Por isso que ela conduz corrente elétrica. Mas, de maneira natural, ou seja, a água destilada, água pura, ela não conduz corrente elétrica, tá? Mas essa água pura a gente não encontra ela no supermercado para comprar, nem nada desse tipo. Certinho, galera? Aqui, pessoal, nós temos outro tipo de classificação das soluções, que seria em relação ao coeficiente de solubilidade. Ó, aqui já é algo que já tem uma maior incidência de aparecer em questões, tá? Então, já fica mais ligadinho aí, tá? Então, aqui é o seguinte, galerinha. Vamos falar um pouquinho aqui. Então, a solução insaturada, ela tem uma quantidade de soluto dissolvida ali na solução que é inferior ao máximo possível, certo? Ou seja, se a gente for pensar numa curva, num gráfico, como ela está com a quantidade inferior ao máximo, ela está abaixo da curva, certo? Já a solução saturada, ela é a quantidade máxima possível, então ela está igual ao máximo. Se a gente pensar numa curva, ela vai ser a própria curva, tá? A solução saturada, ela é o limite, certo? Saturação quer dizer que está no limite, já está cheio. A solução supersaturada, ela é instável. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês. A solução supersaturada, ela tem uma quantidade de soluto dissolvida acima do máximo. Mas como assim acima do máximo? Quer dizer o seguinte, você meio que engana a solução. Você vai
fazer algum processo, aumentar a pressão ou alterar a temperatura, para que você consiga dissolver mais do que o máximo, certo? Aí você vai resfriando essa solução vagarosamente. É muito comum, às vezes vocês já até viram aí em Instagram, YouTube, alguém com uma solução super saturada de acetato de sódio, que a pessoa coloca a mão num frasco e aí começa a surgir um sólido branco. Aquilo é uma solução super saturada que é instável, certo? E quando a pessoa coloca a mão no frasco, ela vai estar gerando ali uma perturbação que vai fazer com que essa solução deixe de ser super saturada e passe a ser saturada com corpo de fundo. Que é o que? Você tem uma quantidade de soluto dissolvida ali exatamente igual ao máximo, igual a solução saturada, porém, você ainda possui ali soluto para ser dissolvido. Então, quando você pega a solução supersaturada, gera alguma instabilidade nela, dá uma batidinha no vidro, ou então coloca a mão, agita demais o recipiente, você vai deixar de ter uma solução supersaturada e passa a ter uma solução saturada com corpo de fundo. Como a quantidade que você quer dissolver da supersaturada é maior do que o limite, você está acima da curva. E atenção, a solução saturada com corpo de fundo, ela também é acima da curva. Por quê? Você quer dissolver mais do que o limite. Então, cuidado. Você quer dissolver mais do que o limite. Você está no limite, mas quer dissolver uma quantia a mais. Então, dependendo da maneira que o gráfico está, ela vai estar ali acima da curva. Correto, pessoal? Bacaninha, então. Vamos lá. Aqui eu trouxe a curva de solubilidade, né, para ilustrar o que eu estava falando para vocês ali anteriormente. Certo? Especificamente, essa curva de solubilidade que eu trouxe para vocês é uma curva de solubilidade endotérmica. Ou seja, quer dizer que você consegue solubilizar mais quando a temperatura aumenta. Olha uma observação interessante. Então, endotérmica aqui quer dizer que a sua solubilidade vai aumentar quando a temperatura aumenta. A solubilidade aumentou porque a temperatura aumentou também. Certo, pessoal? Ó, pegue essa informação aqui para você. Ó, muito importante. Professor, mas e se eu abaixar a temperatura, a solubilidade abaixa também? Correto. Quando é uma curva de solubilidade endotérmica, nós temos essa proporção direta, certo? Não linear, uma proporção direta. Se a temperatura aumenta, a solubilidade aumenta. A temperatura diminui, a temperatura diminui. Não é uma proporção linear. Você pode observar aqui graficamente falando, isso aqui não é uma reta, tá, pessoal? Isso aqui é uma curva. Show? Vamos lá. Então, aqui eu trouxe para vocês, pessoal, uma curva de solubilidade do nitrato de potássio, KNO3, certo? E aqui eu vou fazer uma primeira análise com vocês a 30 graus Celsius. O que a gente vai fazer? A gente vai aqui na temperatura de 30, ó. Tá entre 20 e 40, bem aqui, certo? Ó, aqui. Você viu que tocou na curva nesse certo ponto? Vamos marcar, ó. Esse encontro aqui, pessoal, das retas, esse encontrozinho aqui, ele é o nosso ponto de saturação. É aqui onde você consegue dissolver o máximo possível. Olha só, por isso que eu coloquei aqui. O coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 30 graus Celsius é 40 gramas do KNO3 a cada 100 gramas de água. Professor, como que você sabe que é a cada 100 gramas de água? Olha o que está escrito aqui, ó, no eixo Y. Gramas de nitrato de potássio por 100 gramas de água. Fica ligeiro, fica atento com o que está escrito nos eixos, tá? Vai te ajudar demais. Então, para qualquer proporção que você pegar de sal e água, essa proporção vai funcionar, pessoal. Olha só, eu peguei aqui
40 de nitrato de potássio para 100 gramas de água. Se você pegar para qualquer proporção aí, vai funcionar. Por exemplo, 4 gramas de nitrato de potássio para 10 gramas de água, funciona? Funciona, olha só. Vamos ver para outra temperatura aqui agora. Eu trouxe, galerinha, aqui agora a 40 graus Celsius. Eu vou dar uma apagadinha aqui para a gente fazer novamente. Vamos lá. Então, 40 graus Celsius. Vamos lá. Ó, 40 está marcado aqui, certo? Vamos lá, subindo aqui no eixo. Tocou nesse ponto. Vou para lá. Deu uma temperatura, deu uma solubilidade aqui de 60 gramas. Então, aqui é 60 gramas de nitrato de potássio a cada 100 gramas de água. Para qualquer proporção que você pegar, isso vai valer? Vai. Ali no slide anterior, eu tinha dividido tudo por 10, né? Se eu quiser fazer agora, multiplicar tudo por 5, posso? Com certeza. 60 vezes 5 dá 300. Então, eu tenho 300 gramas do KNO3, certo? A cada, multiplicando por 5, 500 gramas de água, tá, pessoal? Então, isso daí vai funcionar? Vai. Isso é uma proporção que funciona tranquilamente. Beleza, pessoal? Vamos mais. Aqui agora eu trouxe um ponto C para a gente fazer, que seria a 70 graus Celsius. Então, eu vou marcar o 70, que está aqui, né, entre 60 e 80. Eu vou subir e vai marcar aqui nesse ponto, certo? Fazendo ali, ó, o ponto de encontro deles é o ponto de saturação, ou seja, 140 gramas de KNO3 que nós temos a cada 100 gramas de água. Válido também falar que para qualquer proporção, pessoal, isso daqui vai funcionar, beleza? E aí eu creio que você tenha observado que eu deixei marcado aqui para vocês a região, certo? Temos região das soluções não saturadas, ou seja, insaturadas, que são estáveis, que está abaixo da curva, como eu tinha falado. Nós temos a curva, que é o índice de saturação, e nós temos o que está acima, que são as soluções supersaturadas, que são instáveis. Correto, pessoal? Vamos lá. Aqui, galerinha, eu trouxe para vocês uma curva especial, certo? Que é a curva de sais hidratados. Beleza? Aqui eu trouxe o cloreto de cálcio, certo? E essa curva, ela vai ter um aspecto um pouco diferente, um aspectozinho incomum, certo? Ela possui alguns pontos de inflexão, que são esses pontos aqui esses biquinhos, certo, pessoal? O que acontece? É nesse biquinho que o sal vai sofrer uma desidratação. Olha só, esse primeiro momento aqui da curva de baixo, o sal ele era hexaidratado. Foi aquecendo, aqui no biquinho ele perdeu algumas moléculas de água, certo? Passou a ser tetrahidratado. Foi no biquinho de novo, perdeu mais algumas moléculas de água e aí se tornou dihidratado, certo, pessoal? Então, nesse ponto de inflexão é quando o sal vai sofrer uma desidratação, porque ele vai perder algumas moléculas de água do seu retículo, tá? Só para você ficar ligado. Não é um gráfico tão comum de aparecer em questões, certo, pessoal? Vamos lá. Aqui agora a gente vai praticar um pouquinho, beleza, galerinha? Vamos dar uma praticada aí para a gente ficar legal. Um técnico preparou 420 gramas de uma solução saturada. Ó, fica esperto que esses 420 gramas é de solução saturada. Em um becker a uma temperatura de 60 graus Celsius. Depois, deixou a solução esfriar até uma temperatura de 40 graus Celsius, verificando a presença de um precipitado. Galera, só abrir um parêntese aqui nessa questão. Então, ele estava a 60 graus Celsius, certo? Ó, temperatura de 60 graus Celsius aqui. E disse que era uma solução saturada, ou seja, estava ali dissolvido o máximo possível. E resfriou para 40, ou seja, vai ter uma solubilidade diferente aqui a 40 graus Celsius. Beleza? E aí, galera, o que pode
acontecer? Pode gerar um precipitado, sim, igual o exercício diz, mas pode acontecer de você gerar também uma solução supersaturada, que é isso aqui. Você colocou o máximo que você conseguia dissolver ali, certo? E vai resfriando vagarosamente, você pode enganar a solução e gerar uma solução supersaturada, certo? Aí se você fizer alguma agitação, alguma perturbação ali no sistema, você vai gerar um precipitado, certo? Mas então vamos lá, galera. Aqui o exercício informou que era a princípio a uma temperatura de 60 e o resfriou para uma temperatura de 40 graus Celsius. Vamos lá, vamos começar a esboçar aqui esse exercício. Então você tem 420 gramas de solução saturada. A minha proporção nesse exercício para 60 graus Celsius é quanto? É 110 gramas de sal, certo? Vamos fazer aqui uma regrinha de 3. 110 gramas do sal. Eu não vou colocar nitrato de potássio, tá, pessoal? Assim serve. 110 gramas de sal a cada 100 gramas de água. Só que você vai observar uma falha se a gente for fazer o exercício assim. Porque esse 420 que nós temos aqui não é de água, é de quê? É de solução. Então, o que eu vou fazer? Nesse lugar dos 100 gramas de água, eu vou colocar aqui, na verdade, 210 gramas de solução. Professor, mas por que 210 gramas de solução? Você tem 110 gramas do sal e você tem 100 gramas de água. Certo, pessoal? É por isso que nós temos aqui, nesse caso específico, esse valor total de 210. Beleza, galerinha? Show! Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso esquema. Beleza. E o exercício me informou que eu tenho quantas gramas de solução? Não são ali 420? Então aqui vai ficar para 420 gramas de solução. Galerinha, a gente está trabalhando um conteúdo aqui que é bastante regrinha de 3, bastante conta. A dica que eu te dou é: procure simplificar sempre que possível, correto? Aqui é uma simplificação que você vai observar que dobrou a quantidade, certo? Então, se de 210 para 420 você dobrou a quantidade, basta que você dobre a quantidade de sal. Então, você encontra aqui 220 gramas de sal, certo? Isso a 60 graus Celsius. Só que aí eu te faço uma pergunta. Quando você altera a temperatura, a sua quantidade de sal ela vai ser alterada? Jamais. O que vai alterar é a solubilidade. Nem a quantidade de água vai ser diferente. Então aqui agora a gente vai fazer uma outra regrinha de 3, certo? Você tem 220 gramas do sal. Vamos lá. Para 40 graus Celsius, que é aqui, nessa temperatura, você consegue dissolver 60 gramas de sal a cada 100 gramas de água. Professor, mas se a gente vai usar gramas de água, lá em cima a gente utilizou solução. Beleza, a gente pode utilizar solução? Pode. A gente pode utilizar água? Pode também. Nesse caso, eu vou utilizar água, você vai entender o porquê. Eu consigo dissolver uma certa quantidade Y de sal em 200 gramas de água. Professor, de onde que vem essas 200 gramas de água? Olha só que interessante. Você tinha 420 gramas de solução, certo? Totalizando sal e água. Se você tem 220 gramas de sal, quanto que te sobra de água? 200, certo? Fazendo a continha, novamente você vai observar que dobrou a quantidade de 100 para 200. Então a sua quantidade de sal vai dobrar, que daria então 120 gramas de sal. Vou colocar aqui, ó, dissolvidos a 40 graus Celsius. Certo, pessoal? Então, você vai dissolver 120. Professor, mas eu tenho 220. Se eu dissolver 120, o que vai acontecer com o restante? O restante vai ficar aqui na forma de precipitado. Então, quantas gramas que nós teríamos aqui de precipitado? Teríamos 220 gramas, que era o que eu tinha no início, certo? Vou colocar aqui para vocês que era 60 graus Celsius. E aí, eu dissolvi aqui agora 120 gramas.
que isso está numa temperatura de 40 graus Celsius. Então, quanto que nós temos aqui no total de sal que vai permanecer dissolvido na solução? São 120 que está dissolvido. Quanto que vai sobrar então para mim ali deixar como precipitado? Perfeitamente, vai ficar aqui, ó, 100 gramas de sal na forma de precipitado. Correto, galera? Vamos lá, vamos fazer mais um. A solubilidade das substâncias é um parâmetro muito importante no preparo de soluções e permite comparar a natureza de dissolução de diversos solutos. A solubilidade pode variar com a temperatura, conforme mostra o gráfico a seguir. Aí tem o gráfico aqui, né? Vamos ver o que a gente pode extrair de informação do texto, certo? Vamos lá, galerinha. Suponha que você possui um recipiente contendo 100 gramas de solução saturada de cloreto de lítio a 70 graus Celsius. Então, ó, o cloreto de lítio é esse da estrelinha, certo? 70 graus Celsius está aqui e aqui. Bacana. Se essa solução for resfriada a 40 graus Celsius, qual a massa de precipitado que ficará depositada no fundo? Então, ó, a outra temperatura é 40 graus Celsius, beleza? E aqui a quantidade que vai dissolver, certo? Fica atento porque essas 100 gramas são 100 gramas de solução, não são 100 gramas de água, correto? Temos aqui então o seguinte. Então, a gente vai conseguir dissolver 110 gramas do sal em um total de 210 gramas de solução. 210 porque você tem 110 gramas do sal, que é a solubilidade, mais as 100 gramas de água, correto? X gramas de sal para um total de 100 gramas de solução. Galerinha, aqui a gente vai multiplicar cruzado. Lembrando que pode simplificar sim aqui, ó, para ajudar vocês, tá? Ó, cortar um zero de cada aqui. Você pode fazer para facilitar a sua continha, beleza? Vamos lá. Multiplicando cruzado, a gente vai encontrar aqui 21x é igual a 110 vezes 10. O 21 está multiplicando, vai passar dividindo. 110 vezes 10 vai dar 1.100. 1.100 dividido por 21 vai dar 52,38 gramas de sal. Isso é o que a gente consegue dissolver a uma temperatura de 70 graus Celsius, correto? E aqui, complementando, se eu tenho 52,38 gramas de sal, para fechar 100 gramas de solução, aqui eu tenho que ter 47,62 gramas de água para fechar 100 gramas de solução, tá? Galera, exercício de faculdade aí não veio com valores legal não, tá? Então, vamos continuar. E aí agora, com uma temperatura de 40 graus Celsius, eu vou dissolver 90 gramas de sal, certo? Em um total, ó, cuidado, você não pode colocar 210 gramas de solução, porque não é 210 gramas de solução. Nós temos no total 100 gramas de solução, que dessas 100 gramas, nós temos 47,62 gramas de água. Aqui, pessoal, para 100 gramas de água que nós temos, nós vamos ter uma quantidade Y do sal que dissolve em 47,62 gramas de água, tá certo? Agora a gente vai fazer a continha, mas antes nós podemos simplificar aqui, né? Olha só, um zero do 90 com um zero ali do 100, a gente vai poder simplificar legal. Beleza? Vamos lá, vamos dando continuidade aqui. Então, quando a gente vai multiplicar cruzado, a gente vai encontrar 10y é igual a 9 vezes 47,62, certo? O 10 está multiplicando, vai passar dividindo, pessoal. No finalzinho a gente vai encontrar 42,85 gramas de sal,
certo? Então, galerinha, isso aqui é o que eu vou conseguir dissolver a temperatura de 40 graus Celsius. Quando a gente vai descobrir o que ficou na forma de precipitado, a gente vai fazer 52,38 gramas, certo? Menos 47,62 gramas. Isso aqui é o que ficou de cada temperatura. Vamos lá. Esse primeiro valor, que é o valor mais alto, é de 70 graus Celsius. E o segundo valor, que é o valor mais baixo, é de 40 graus Celsius, certo? Fazendo essa subtração, a gente vai achar o valor errado, né? Se eu não colocar o valor certo do sal aqui, né? Galerinha, aqui o valor do sal é 42,85, viu que eu coloquei ali. Eu que viajei aqui. Vai dar 9,53 gramas de sal, certo? E aí a gente vai ver, então, que o correto seria aqui, então, a letra A. Tá certo, galera? Vamos lá falar mais um pouquinho agora sobre outro tópico. Vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouco sobre as concentrações. Galera, não quero, antes de chegar na concentração mesmo, né, de mostrar as equações, não quero que você fique apegado nas concentrações, nas equações. Quero que você entenda o conceito, porque ficar decorando a equação é perda de tempo para você. Tá? O correto é você conseguir fazer as concentrações, boa parte por regra de 3, que é mais viável. Tá? Mas, de maneira geral, a concentração ela vai relacionar a quantidade de soluto e a quantidade de solvente que está presente em um certo sistema. Beleza? Aqui eu coloquei uma legenda geral para vocês, porém, a cada equação que tiver, eu vou mostrar o que significa cada uma das coisas, tá? Vamos lá. Então, a concentração comum é massa dividido por volume. Esse índice 1 é o índice do soluto, certo? Quando não tem índice, quer dizer que é solução, e índice 2 é solvente. Então, aqui a concentração comum seria massa do soluto dividido pelo volume da solução. A densidade seria massa da solução dividido pelo volume da solução. Olha, são parecidas, porém tem diferença. Por quê? A concentração comum mexe com a massa do soluto, a densidade mexe com a massa da solução. A concentração molar é o número de mols do soluto dividido pelo volume. Essa concentração molar ela é essencial, tá, galera? Aí aqui eu coloquei a legendinha de cada um do que eu falei para vocês, tá? Título em massa, muita atenção. O título ele pode ser trabalhado sempre de duas maneiras, ou com número decimal, ou com número com porcentagem, tá? Aqui no caso, o título em massa vai pegar a massa do soluto dividido pela massa da solução. Obviamente, como é dado em porcentagem, tá, pessoal? Tem que variar entre 0 e 100%, ou entre 0 e 1, se a gente for trabalhar com números decimais, tá? Título em volume é a mesma ideia, só que em vez de ser massa, a gente está trabalhando com volume. A ideia do título em volume é da bebida alcoólica. Como a gente conversou lá no início da aula, se eu tenho aqui, por exemplo, uma bebida alcoólica com um teor de 4%, quer dizer o quê? Que 4% daquele valor total da bebida é de álcool, o restante são os outros componentes, beleza? 4%. Se vocês fossem colocar em número decimal, ficaria 0,04, foi o que eu disse. Ou é número decimal, ou é com a porcentagem, certo? Aqui eu tenho um especial para vocês, ó. Muita atenção nessa daqui, ó. Título massa volume. Você vai relacionar, então, uma certa quantidade em massa, que normalmente está em gramas, para 100 ml, certo? Se aparecer, você pode trabalhar com unidades diferentes. Vamos pegar essas unidades, grama e ml, e multiplicar por 1000. Quando eu multiplico grama por 1000, eu chego em quilograma. Então, vai ficar quilograma por 100. Quando eu multiplico ml por 1000, eu vou chegar em quê? Em litros. Então, nada mais é do que uma unidade que é similar a essa. Tem outra. Se eu multiplicar por 1000, eu vou chegar aqui, ó, em toneladas, que seria a unidade de massa, dividido por 100.
Litros, quando eu multiplico por 1000, eu chego em metros cúbicos. Então, todas essas três que eu coloquei aqui para vocês são unidades similares, tá, pessoal? É a mesma coisa. Vamos lá. Legenda de cada um, certo? Essa concentração molar, a gente utiliza bastante ela em propriedades coligativas. Ouvi boatos que venham as aulas de propriedade coligativa aí, hein, galera? Fica ligeiro. Então, a concentração molar, que é esse W, nós vamos pegar o número de mols do soluto e dividir pela massa do solvente. Não é massa da solução, aqui é a massa do solvente e está em quilogramas, tá? O comum é utilizar em quilogramas. Um exercício ou outro que muda, porém, o próprio exercício vai te informar se vai ser em quilogramas ou não, tá? Tem uma unidadezinha de medida lá que vai te ajudar. Fração molar. Bom, você vai pegar o número de mols de algum dos componentes que você queira, do soluto, do solvente, e dividir pelo número de mols total. Tá, pessoal? Fração molar. E essa daqui, ó, concentração em parte por milhão, que a gente abrevia como ppm. Eu gosto de já colocar essa aqui como regra de 3. Se eu tenho, por exemplo, um diesel S500, quer dizer o quê? Que você tem 500 gramas desse diesel, 500 gramas de enxofre, nesse diesel, de que quantidade? 500 gramas do enxofre em um total de 10 a sexta gramas do diesel, ou seja, 1 milhão. Beleza? Tem umas outras que são parecidas com ppm. Tem, por exemplo, ppb, parte por bilhão. Se fosse, sei lá, 30 ppb, você teria 30 gramas de alguma coisa em 10 a nona gramas da sua solução total. Certo, galera? Tá o que é cada um aqui, né? A legendinha para você não ficar perdido. Aqui eu trouxe uns exemplos para a gente praticar. Vamos lá. O álcool utilizado como combustível automotivo, etanol hidratado, deve apresentar uma taxa máxima de água em sua composição para não prejudicar o funcionamento do motor. Uma maneira simples e rápida de estimar a quantidade de etanol em misturas com água é medir a densidade da mistura. Ó, falou de densidade, ó. Vamos marcar aqui, ó. Diversidade, né? O gráfico mostra a variação da densidade, tá aqui, da mistura água e etanol com a fração percentual da massa de etanol, dada pela expressão, certo? Vamos lá. Ele me deu essa expressãozinha, eu vou marcar, mas talvez a gente nem precise utilizar, tá, galera? Fica a dica aí, vamos ver o que a gente vai conseguir trabalhar. E aqui ele me deu uma temperatura de 20 graus Celsius, certo? Daqui a pouco vamos analisar o gráfico, vamos vir aqui primeiro na questão. Suponha que em uma inspeção de rotina realizada em determinado posto, tenha-se verificado que 50 centímetros cúbicos de álcool combustível tenham massa igual a 45 gramas. Qual é a fração percentual de etanol nessa mistura? O exercício me deu aqui, no caso, a massa e o volume. Vamos fazer essa continha aqui, então, onde nós sabemos que a densidade ela é a massa dividido pelo volume, certo? Então, a massa que nós temos aqui, pessoal, é de 45 gramas. Vou dividir pelo meu volume, que é 50. Quando a gente faz a divisão aí, 45 por 0,9 gramas por centímetro cúbico, ou gramas por ml, certo? Então, a gente vai procurar ali no gráfico onde nós vamos achar essa densidade de 0,9. Ó. Densidade de 0,9 está aqui. Ó. Vamos ver qual que seria o percentual que nós temos aqui, então. Percentual, entre 50 e 60, seria um percentual, então, de quanto aí? 55. Seria esse exercício aí, né, galera? Bem tranquilo, bem de boa. Como eu falei, às vezes a gente nem utilizou a equação, beleza? Vamos lá. Um técnico preparou uma solução aquosa de nitrato de cálcio, CaNO3,2,
dissolvendo 4,1 gramas do sal. Vamos marcar esse aqui que é importante, ó. 4,1 gramas do sal para um total de 500 ml de solução. Considerando 100% de dissociação, importante, calcule a concentração molar de íons nitrato. Galera, lembra que a gente estava falando de solução? A gente viu solução iônica, solução molecular. Esse cara, como ele é um sal iônico, ele vai gerar íons, certo? Como até propriamente dito aqui, ó, concentração molar de íons nitrato. Então, vamos fazer aqui, ó, o nitrato de cálcio é o CaNO3,2, certo, galera? Vamos colocar ele aqui que a gente vai ter que fazer uma equaçãozinha de dissociação. Quando o nitrato de cálcio vai sofrer a dissociação, ele gera cálcio 2+, bivalente, né? Mais um detalhe, você não tem 2 desse NO3 aqui, então você vai gerar 2 íons nitrato. Então você vai gerar 2 NO3 menos. Beleza? É isso que a gente vai gerar. Bom, como o exercício me falou massa, coloca uma coisinha importante aí na sua cabeça, galera. O exercício falou para você sobre massa, você terá que calcular a massa molar. Vamos calcular a massa molar aqui, então, ó, rapidão. Bora lá. Então, aqui, ó, eu tenho um cálcio. Então, aqui eu vou colocar 1 vezes 40. Por que 1 vezes 40? Porque eu tenho um cálcio e a massa de cada cálcio é 40. 1 vezes 40 daria 40. Eu tenho 2 nitrogênios, então ficaria 2 vezes 14, que é a massa de cada nitrogênio, que daria 28. E eu tenho, ó, 2 vezes 3, que dariam 6 oxigênios. 6 vezes 16 de cada oxigênio, que dá 96. Somando aqui, pessoal, isso tudo, vamos ver quanto que daria aqui, então, a massa molar desse sal, certo? Vamos lá. Então, a gente vai somar aqui. Aqui vai dar 14, certo? Vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 2, 7. 7 mais 9, 16. Então, deu aqui, ó, 164 gramas por mol. Vocês vão observar, galera, que eu não vou utilizar a equação, tá? Como eu falei, eu quero tentar te ajudar para não utilizar as equações. Porém, eu sei que para valer 1 mol eu preciso de quantas gramas? 164. Só que aqui eu só tenho 4,1. Vamos encontrar, então, quantos mols que eu tenho. 164 gramas equivale a 1 mol. 4,1 gramas vai equivaler aqui, no caso, a x mols. Fazendo a continha, a gente vai encontrar aqui um número de mols de 0,025 mol de nitrato de cálcio. Beleza? Agora eu tenho o seguinte, pessoal. Muito cuidado. Isso aqui é de nitrato de cálcio. Vamos colocar esse valorzinho aqui, ó. Aqui é 0,025 mol. Certo? Vou fazer aqui uma setinha para a gente. Certo? O cálcio também vai ser 0,025 mol. Porém, muito cuidado. O nitrato, ele não vai ser 0,025 mol. Ele vai ser o dobro. Por quê? Quantos cálcios eu tenho aqui? Não é 1? Quantos nitratos eu tenho? Não são 2? Como a quantidade é o dobro, eu vou dobrar. O dobro de 0,025 é 0,050 mol. Ou, se você quiser, 0,05. Beleza? Mol de nitrato. Que seria aqui o meu NO3. Beleza, galera? Só que ele não quer saber a quantidade de mol, ele quer saber a concentração molar. Vamos fazer a última continha. Eu tenho 0,05 mol de nitrato presente em 500 ml. Qual que seria a minha quantidade de mol de nitrato em 1 litro ou 1000 ml? Se a quantidade dobrou aqui, pessoal, vamos dobrar a quantidade ali de novo. Então, o dobro de 0,05 seria 0,1 mol por litro. Então, a gente marcaria aqui a letra B. Beleza, pessoal?
Porém, eu chamo sua atenção, olha só. O 0,05 ele estava aqui na letra A para te enganar. Muito cuidado, tá? Para você não vacilar. Bora mais, galera? Uma solução aquosa de hipoclorito de sódio, massa molar 75 gramas por mol. Esse aqui foi gente fina. Ele já até me deu uma massa molar pronta. Vamos ver se a gente vai usar. Preparada, utilizada para desinfecção de alimentos crus, é preparada pela mistura de 30 gramas do sal com 300 gramas de água, formando uma solução com densidade de 1,10 gramas por ml. Determine a concentração e quantidade de matéria do hipoclorito. Então, galera, quantidade de matéria é mol, tá? Concentração e quantidade de matéria é mol por litro. Temos aqui que a minha densidade é a massa dividido pelo volume, né, pessoal? A minha densidade é 1,1 ou 1,10, tanto faz, tá? A massa da minha solução é 300 da água mais 300 do sal, que daria aqui no total, galera, 330. E o volume eu vou encontrar, certo? Multiplicaçãozinha cruzada, eu vou chegar aqui, meu volume seria 330 dividido por 1,1. Quando eu faço, pessoal, 330 dividido por 1,1, eu vou encontrar que meu volume daria 300 ml. Importante esse dado aqui para nós, ó, 300 ml. Beleza? E aí eu tenho 30 gramas do sal, só que o exercício quer que eu coloque essa concentração não em gramas, mas em quantidade de matéria. Então vou ter que fazer uma regrinha de 3. De que maneira que eu vou fazer isso? Ó, 75 gramas do sal, né, do hipoclorito de sódio, ele vai equivaler a 1 mol. No caso, como eu tenho 30 gramas do sal, eu vou chegar aqui a uma quantidadezinha X de mol, beleza? Então, meu X ficaria aqui, galerinha, 30 dividido por 75, beleza? Fazendo essa continha aqui, nós vamos encontrar 0,4 mols. Quase acabando, galera. O que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar a quantidade de matérias. De que maneira? 0,4 mol. Eu tenho presente em 300 ml, que é o volume da minha solução. Certo? Se porventura eu tivesse 1000 ml, que seria 1 litro, né? Que é o que o exercício pede ali, como se fosse para 1 litro, eu teria um valorzinho Y. Beleza, galera? Vou puxar a continha para cá. Quando eu vou fazer aí a minha continha, eu vou encontrar 0,4 vezes 1000 dividido por 300. Fazendo essa conta aí, galerinha, eu vou encontrar 1,3, e dá uma dízima, tá? Mol por litro. Então, eu chegaria nesse 1,3 mol por litro, que daria letra B. Beleza, galera? Bora lá! Olha só o tamanho desse texto, pessoal. Vamos lá. Eu, pelo menos assim, estou fazendo, eu gosto de ler o que quando o texto é muito grande, para eu não cansar minha cabeça fazendo exercício, eu gosto de ler a pergunta principal, tá? Qual a concentração em ppm, de KMNO4 utilizada no tratamento de pele com pessoas com varicela, que no caso seria a catapora. Pessoal, esse KMNO4 aqui, a gente compra um pozinho roxo na farmácia e mistura na água para ajudar a fazer o tratamento da catapora, tá? Aqui, se você for procurar no texto, ler tudo, você vai encontrar o seguinte, ó. No passado ele foi muito usado como desinfetante doméstico, mas esse emprego foi abandonado por ser agressivo à pele.
Contudo, ainda se utiliza uma parte de KMNO4 em 40 mil de água para tratar a pele de pessoas com varicela. Então, vamos armar uma regrinha de 3. Olha só que legal que vai ficar essa daqui. Você, então, trabalha com 1 grama, você pode colocar 1 grama, tá? De KMNO4, que é o permanganato de potássio, em 40 mil gramas de H2O. Só que aí, 40 mil gramas não é o que você quer de água. A sua referência é 1 milhão de gramas de água, porque ele falou que é ppm. Então aqui eu vou colocar 1 milhão, ó, gramas de H2O. Você vai agora só fazer essa regrinha de 3. Eu vou dar aquela simplificada legal, né? Porque fica com esse tanto de zero aí, galera, vai atrapalhar a gente, ó. Então, ó, vou cortar 1, vou cortar 2, vou cortar 3 e eu vou cortar 4. Agora a gente pode finalizar a nossa multiplicação, certo? Vamos lá. Então, o que vai ficar? 4x é igual a 100. Então, meu x seria 25. Você pode colocar ppm. E aí, galera, nosso exercício finaliza aqui. 25 ppm. Beleza, galerinha? Tranquilidade? O exercício parece difícil, né? Você vê um textão desse, assim, você já começa a passar mal e tal, mas lê a questão principal primeiro para a gente saber o que o exercício está falando. Beleza? Galerinha, valeu o companheirismo aí, tá? Lembrando que essa é a parte 1 de soluções, tá? Já vou adiantar, para a parte 2 de soluções, a gente vai trabalhar aí com diluição, mistura de solução sem reação e com reação, que no caso seria aí a nossa famosa e temida titulação, viu? Galera, valeu, bom abraço e estuda aí.